Olá, tudo bem? Você já conhece as listas lineares estáticas, que são os vetores. Na declaração do vetor, você informa, entre colchetes, a quantidade de itens que a lista vai conter, e uma vez feito isto, o tamanho do vetor não pode mais ser alterado durante a execução do programa. E se durante a execução forem necessárias mais posições do que se havia planejado? Ou ainda, se for reservado um vetor para um número determinado de posições e for utilizados menos do que o previsto? O uso de listas estáticas, apesar de facilitar bastante a implementação, não é otimizado. Por isso, no encontro de hoje, eu apresento a você as listas encadeadas. Em uma lista encadeada, ao invés dos itens serem armazenados contiguamente em memória e indexados, eles podem ser armazenados de forma dinâmica, em diferentes posições da memória. Porém, para que façam parte de uma única lista, o acesso a todos os itens seja possível, eles precisam ser encadeados, ou seja, estar ligados uns aos outros de alguma forma. Daí vem o nome listas encadeadas ou listas ligadas. Mas antes de iniciar com as listas encadeadas, vamos rever o armazenamento de um vetor? Imagine uma lista onde os itens são números inteiros. Se, para armazenar esta lista, for feito uso de um vetor, quando ele é declarado, utilizamos apenas um identificador, para que se tenha o endereço da posição inicial do vetor e, a partir daí, os índices se encarregam de permitir o acesso às posições subsequentes da memória, que foram previamente armazenadas de forma estática. Para armazenar esses mesmos números fazendo uso de uma lista encadeada, cada item da lista, ou seja, cada número, é alocado em memória conforme a necessidade e vinculado aos itens já existentes da lista. Para entender melhor o processo de encadeamento, imagine que queiramos inserir os números 10, 20 e 30 em uma lista encadeada. Observe como acontece a alocação e o encadeamento desses itens. Para que seja possível armazenar o número 10, é necessário alocar o espaço em memória do tipo int, e este será o primeiro item da lista. Uma vez que o espaço foi alocado de forma dinâmica, precisamos de um ponteiro para armazenar o endereço de memória onde reside o número 10. Para facilitar, vamos chamar esse endereço de E1, mas lembre-se que pode ser qualquer endereço da memória, normalmente notado em hexadecimal. E vamos armazenar esse endereço em P1. Agora, vamos alocar o próximo número da lista, no caso, o número 20. Reservamos o espaço de memória e obtemos o seu endereço, aqui chamado de E2, que também precisará ser armazenado em um ponteiro. Não podemos utilizar o mesmo ponteiro do endereço onde está o número 10, pois desta forma perderíamos acesso ao seu conteúdo. Então, precisamos criar um segundo ponteiro para armazenar o endereço do número 20. Mas se fizermos isso, voltamos à estaca zero, pois para cada novo número armazenado em memória, teremos que ter um novo ponteiro? É aí que entra o encadeamento. Ao invés de criarmos um ponteiro estático para cada nova posição de memória alocada, nós iremos embutir o ponteiro do novo elemento na área de memória que armazena o último número existente na lista. Mas para permitir isso, a área de memória que armazena o item da lista não poderá ser simplesmente um int. Ela terá que ser um agrupamento do inteiro com o ponteiro. Então, criamos um tipo abstrato de dado, que chamamos de nó, para armazenar tanto o item da lista, em um campo chamado n, quanto o ponteiro que irá permitir o encadeamento, em um campo chamado p. Desta forma, todo novo número inserido na lista será armazenado dentro do campo n, e o ponteiro p ficará vazio, no caso com o valor nulo, até que surja a necessidade de se cadastrar um próximo item, e assim sucessivamente. Por fim, teremos apenas um ponteiro estático que irá guardar o endereço do primeiro item da lista, e a partir dele será possível acesso aos demais itens. Que tal? Interessante, não? Utilizando o conceito que você acabou de ver, é possível inserir e retirar elementos da lista, alocando e liberando espaço, otimizando o uso da memória do computador. Agora, que tal ver tudo isso na prática? Vamos lá, vamos criar o nosso primeiro programa de lista encadeada utilizando a linguagem C. Então, para permitir o cadastramento dos itens na lista, eu vou criar aqui o tipo abstrato nó. E o nó da lista contém o número que está sendo cadastrado e o ponteiro para o próximo nó da lista. Que tipo de dado será esse ponteiro? Se ele armazena o endereço do próximo item da lista que será cadastrado, então ele tem que armazenar o endereço de um nó de lista encadeada. O meu ponteiro P aponta para um nó de lista encadeada. Agora eu vou criar a função que vai solicitar para o usuário o número para ser inserido na lista.
Vou armazenar o número temporariamente numa variável, mensagem para o usuário, faço a leitura do número, e o número vai ser passado como argumento por parâmetro para a função que vai inserir o nó na lista encadeada. Então, eu vou criar a função inserir nó, que vai alocar o espaço de memória para armazenamento do nó e também vincular esse nó a uma lista já existente. A função, além de fazer a inserção do item na lista, vai me retornar o endereço de memória onde o nó foi alocado, e ela recebe como parâmetro o número que será inserido na lista. O primeiro passo para inserir um item na lista é alocar um espaço de memória para armazenamento desse novo item. Nesse caso, será alocado um espaço para armazenar um novo nó da estrutura. Sabendo-se o endereço de memória no qual esse nó foi alocado, será possível preencher os campos do nó. No nosso exemplo, o único campo com dados do usuário é o número que fará parte da lista. Ali poderiam ser agrupados diversos outros campos, como por exemplo o nome, endereço, compondo um registro para cada cadastro. Da mesma forma, poderiam ser armazenados os dados binários de um minuto de vídeo. Seja qual for o dado que está sendo cadastrado, além dos dados do usuário, o nó deverá conter o ponteiro para permitir o encadeamento, isto é, vincular este nó aos outros nós existentes na lista. Então, eu vou criar um ponteiro, que eu vou chamar de novo, para armazenar temporariamente o endereço desse nó que será criado. Vou alocar um novo nó, lembrando que a função malloc recebe por parâmetro a quantidade em bytes que serão armazenados em memória, e eu preciso de bytes suficientes para armazenar toda a estrutura, portanto, sizeof struct nó, e ela vai retornar o endereço onde esse nó foi alocado, e esse endereço eu vou armazenar no meu ponteiro novo. Uma vez que eu tenho o novo nó alocado, e ele é referenciado pelo ponteiro novo, eu posso agora preencher os campos. Quais são os campos do nó? N, que é o número, e P, que é o ponteiro para a próxima posição. Como que eu faço para acessar os campos de uma estrutura que é referenciada por ponteiro? Então aqui surge um novo operador, que é o operador seta. Novo, seta N, recebe N. Então, eu estou atribuindo o valor que veio por parâmetro para n para o campo n do nó que foi criado. Lembrando que todo novo nó que acabou de ser alocado em memória é o último e, portanto, não tem próximo. Então, o próximo dele é nulo. Uma vez alocado e preenchido o nó, eu posso retornar o endereço desse nó. Essa é a estrutura básica para a inserção do nó, mas tem alguns pontos que precisam ser fechados ainda. Primeiro deles, eu só posso guardar dados em uma área de memória que de fato foi alocada. Se a função malloc tentar fazer a alocação de uma área de memória, mas por algum motivo ela não conseguir desempenhar essa tarefa junto ao sistema operacional, ao invés de ela retornar o endereço inicial da área que deveria ter sido alocada, ela retorna nulo, indicando que não foi possível fazer a alocação. Então, antes de preencher os campos do item da lista, é preciso verificar se o nó foi de fato alocado. Então, se novo for diferente de nulo, significa que novo de fato recebeu um endereço válido e, portanto, eu posso trabalhar com os campos dessa nova posição que foi alocada. Caso contrário, esse nulo vai acabar sendo retornado direto para a função que chamou, indicando que não foi possível fazer o cadastro. Com essa estrutura básica, eu já consigo fazer a chamada na minha função inserir. Eu vou criar aqui um ponteiro auxiliar para receber o retorno da função, para saber se houve sucesso na inserção do nó. Auxiliar vai receber o retorno da chamada da função inserir nó, onde é passado o número que foi lido como parâmetro. E aí eu posso emitir uma mensagem para o usuário, inserido com sucesso no endereço retornado pelo auxiliar. Caso contrário, erro na inserção. Agora eu preciso resolver o segundo ponto que ficou pendente na minha função de inserção, que é o encadeamento. Mas encadeamento a partir de onde? Lembre-se que a nossa lista encadeada começa por uma referência inicial, que nós não criamos aqui. Então, eu vou vir aqui e vou criar um ponteiro que vai armazenar o endereço do primeiro item da lista, ou seja, do primeiro nó que é armazenado em memória. Para indicar que a lista está vazia, eu atribuo nulo para o meu ponteiro inicial. Então, aqui na função main, prim recebe null. Já vou fazer uma chamada para a função inserir aqui e vou fechar o segundo ponto da minha função inserir nó, que é fazer esse encadeamento. O que eu tenho que ter em mente? Se o nó que acabou de ser inserido é o primeiro nó da lista, eu tenho que elegê-lo como sendo o primeiro nó da lista, ou seja, eu preciso atualizar o ponteiro prim. Caso contrário, o nó que acabou de ser inserido precisa ser o quê? Vinculado ao último nó da lista existente. Então eu tenho uma situação com duas condições para ser tratada aqui.
Uma vez que foi possível alocar o nó e eu preenchi os campos dele, eu verifico. Se o meu ponteiro prim, que guarda o endereço do primeiro item, está valendo nulo, significa que esse nó que eu acabei de alocar é o primeiro nó de uma lista encadeada. Portanto, eu vou guardar o endereço do nó que eu acabei de alocar em prim. E é importante observar que isso só vai acontecer uma única vez para cada lista que eu tiver, pois se eu atribuir novo para prim, na próxima vez que for feita a inserção de um nó, pela chamada da função inserir nó, o prim não vai estar valendo mais nulo, então ele vai ser obrigado a fazer o outro tratamento, que é o quê? Vincular o nó a uma lista já existente. Um nó pode ser inserido em qualquer posição de uma lista encadeada, bastando para isso atualizar os ponteiros e indicadores das próximas posições, no caso, o nosso campo P, tanto nos nós que já existem na lista, quanto no nó que está sendo inserido. Nesse momento, vamos fazer o processo de inserção mais comum, que é vincular o novo nó ao final da lista encadeada, ou seja, depois do último nó existente, em analogia à inserção de elementos em pilha ou em fila, pois em ambos os casos o novo item é inserido sempre ao final da lista. Então, nesse ponto do código, eu preciso chegar no último elemento da lista. Então, eu vou criar uma variável auxiliar. Auxiliar vai receber o endereço do primeiro item da lista e, a partir dele, indo para o próximo, para o próximo e para o próximo, até chegar no final da lista, numa estrutura de repetição. E ele precisa parar no último item da lista. E o último item da lista é justamente aquele cujo ponteiro P está nulo. Então, enquanto eu não chegar no último elemento da lista, eu passo para o próximo elemento. Daqui a pouco eu vou fazer a depuração do programa e você vai acompanhar esse funcionamento direitinho. Chegando no último elemento da lista, eu preciso atualizar o ponteiro P para que ele receba o endereço desse nó que acabou de ser alocado. E assim eu faço o encadeamento do nó que eu acabei de alocar com o último nó da lista. Eu vou fazer as assinaturas das funções e deixar tudo pronto para a depuração. Agora, nós temos nosso programa pronto para inserir itens em uma lista encadeada. No nosso próximo encontro, vamos fazer o acompanhamento passo a passo da execução do programa, considerando a inserção para as duas situações. Primeiramente, quando o item é o criador de uma lista, e depois, inserindo e vinculando itens a uma lista já existente, demonstrando o processo de encadeamento. Aguardo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá!